dias e belas noites para você que nos assiste. Eu sou Andrei Fernandes e hoje nós vamos adentrar um tema que, olha, no YouTube pouca gente fala sobre isso, hein? Aí eu vou descobrir que tem toda uma comunidade xamânica no YouTube que eu não fazia ideia que então desculpa aí, já peço desculpa aí, que eu não sei. Mas hoje vamos falar do quê? Do xamanismo. Você não sabe o que é xamanismo? Eu também não, vou descobrir logo depois da vinheta e a gente já volta. Então vamos lá, galera. Estou aqui com meus dois queridíssimos, os maiores xamãs que eu conheço. Conheço poucos xamãs. É por isso, né? Conheço esses dois. Vou começar já falando que não é o xamanismo, são xamanismos. Ó, temos aqui Marcos Keller, nosso Saudações, grande gente. amigo. Muito bom estar aqui no YouTube, Casa Nova. Achei meio apertado, né, esse quadrado que a gente tá dentro aqui, mas beleza. A gente abre um espacinho, né? Temos aqui também nossa queridíssima Flávia Gazi. Olá, gente, tudo bom? E unimos essas duas cabeças pensantes aqui. Eu fiquei pensando, cara, o que a gente pode falar que a gente consiga unir? E a gente sempre aborda muito nos podcasts o tema xamanismo. Que pra você que não conhece das esotéricas, a gente tá falando sobre um conceito muito amplo, às vezes muito mal utilizado, que é sobre religiosidade e espiritualidade, muitas vezes de povos originários, certo? E que pode nos ensinar hoje alguma coisa. Então, Marcos Keller, o que é xamanismo? Cara, depende pra quem você pergunta, porque se você chegar, por exemplo, sei lá, num pajé, chega nele assim, num pajé, e fala assim, você é um xamã? Ele vai falar, não sou não. Sou um pajé. Então, porque o termo xamã, primeiro que ele é a utilização de uma palavra siberiana para falar de um tipo específico de feiticeiro, líder religioso, padre, liderança política, parteiro, médico, né? O raio que me parta ali naquele momento da Sibéria. E foi utilizado porque o termo foi uma forma de acadêmicos, né, tentarem entender como que eu observo essa pluralidade de expressões religiosas conectadas à natureza, ao meio ambiente e à comunidade. E como que eu ponho essa parada numa caixinha? Porque se a gente já falou aqui é que a galera gosta de botar numa caixinha. E aí colocar o rótulo e a caixinha xamã, né, pra essa galera. Mas é uma pluralidade de possibilidades muito grande. Quero ouvir a Flávia sobre isso também. E já vou dizer a mesma coisa. O mundo tá indo pro caramba. Se tivesse mais pessoas conectadas no rolê xamânico, talvez não tivesse sido tão rápido. Exatamente. Flávia, por favor, discorde. Vamos falar. Isso aqui é YouTube. Discordar é difícil. Eu posso trazer um conceito? Por favor. Religião, muitas vezes, ela vem do divino, ela vem de fora, ela vem de algo que está acima. Esses conjuntos de crenças que hoje a gente chama de xamanismos, pagelanças, para os povos originários real, né? Eles são imanentes, ou seja, eles vêm da matéria e da natureza. Sim. E essa é a grande marcador que vai diferenciar o que é algo que a gente chama de xamanismo e algo que a gente não chama de xamanismo. Então é por isso que o Keller estava falando dessa conexão, ou se mais pessoas tivessem conexão com o xamanismo. É claro que você tem que tomar muito cuidado para você não se auto-intitular pajé e sair por aí como se você fosse uma pessoa aldeada. Mas é um estudo sobre como diversas culturas olhavam para si e para a sua religiosidade a partir da natureza. Sim. E não a partir de algo de fora da humanidade. Tem uma polêmica já aí, hein? Tá pronto? Tá preparado? Você vai descobrir que esse nicho do YouTube de xamã vão vir aqui no comentário. E calma, gente, é só um vídeo do YouTube como tantos outros. Faz o vídeo resposta, react. Vai isso aí. Faz react, pô. Menciona a gente. Usa pra conteúdo aí, tá tudo certo. Porque tem uma questão. Muitas vezes tem muitas pessoas que não entendem essa pluralidade de expressões e essa necessidade de conexão com o meio, com o lugar que tá, com a comunidade, que a gente chama de xamanismo pela facilidade, né? Porque é um termo que é mais fácil de entender. E aí acontece que a pessoa fala assim, não, então ser xamã é fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí você acha que você consegue reproduzir desconectado daquela coisa. Desconectado daquela cultura, inclusive. Sim. Então, sei lá, se eu for fazer o rito XYZ dos povos originários da Austrália, eu vou ter esse resultado. Pode ser que até você tenha algum resultado, porque foi uma pessoa que fez, pessoa também tem corpo, né? E às vezes o efeito tem uma parada física, então pode ser que algum efeito tenha. Mas se você não tá ligado àquela cultura, e aí? Que eu acho que essa visão é uma visão muito minha e do Keller.
Eu acho que a gente concorda muito nesse sentido. Tem muita gente que vai olhar porque a gente tá dizendo e falar, não, Inclusive, xamanismo é isso aqui, ó, que eu aprendi aqui nessa escola, sabe? Inclusive, aproveitar essa fala da Flávia também, que muito do que é a minha visão de xamanismo também foi trabalhada pela Flávia. Flávia foi minha xamã, é minha xamã ainda. Sério? É, de muitas formas, assim. Eu já tinha uma ideia, já tinha uma proposta, mas eu tinha uma dificuldade muito grande, que era academia. Uhum. A academia molda a gente, né? Sim. Fiz história, né? E é muito louco, né? Porque eu também sou doutora, né? Então, aí As quando pessoas você saem. apareceu mostrando uma conexão, aí eu consegui resolver uma parada que tinha um nó. Sim. Entende? Aí eu falei assim, puxa, não, dá, poxa. Não é uma coisa, outra coisa. Então, me ajudou muito nesse momento. Né? É muito louco, né? Porque cada um, eu acho, molda seus estudos. Eu gosto de estudar xamanismo a partir da matéria. Então, eu quero estudar o ar. Eu quero estudar a terra. E daí chega uma hora que eu tô estudando aquela varinha, ou aquele pedaço de madeira que eu tenho. Ou que eu peguei ali, no meu redor, sabe? E a partir disso eu vou criando xamanismo. E eu acho que nunca a gente diz não para ensinamentos que vieram antes da gente. Lógico. Eu só tento tomar cuidado para eu não me sentir na soberba de achar que eu sei fazer coisas que eu não tenho vivência. Porque você alguém passou um bastão pra você que você... Enfim, mas isso é interessante porque, pra quem não tá entendendo ainda exatamente qual é o lance da discussão, a gente tá falando sobre um fenômeno humano. Sim. Que participou de diversas culturas e não tem CEP. A gente tá falando aqui de Japão, a gente tá falando de países árabes, a gente tá falando de vários países africanos, a gente tá falando de Brasil, a gente tá falando de Austrália, Central, América do Norte. América do Norte, de que, né, em várias sociedades de povos originários você tem essa figura de hierarquia superior que tem um contato e uma conexão com o divino através da natureza. Sim. Então, por exemplo, você vai olhar, por exemplo... Com o divino na natureza, tá? O divino é da natureza. Exatamente, é uma coisa de... Não é através dela. Tipo, aqui o cristianismo tem muito aquela coisa, tipo assim, o que é natureza é meio... Né, a gente tá aqui porque não prestou, né? Pensa assim... O material é feio. É isso, sujo. Você é natureza. Exato. Então, o divino não está fora. O divino e é por isso o lance da conexão, né? É lembrar que você faz parte da natureza. Sim. Então você vai olhar para a natureza como assim como você olha para você ou pro seu amigo, para alguém que você ama. Você faz parte, você está interconectado. Então olhar para como essas interconexões passeiam pela gente, porque o que a gente come vem da natureza, a gente toma água com a água que vem da natureza. A gente faz parte da natureza. Então quando a gente olha para práticas xamânicas, a gente está olhando para como a gente se relaciona com o nosso corpo. Sim. E com a matéria. Então é por isso que o divino não é através de, o divino está em. E eu sei que é muito difícil a gente fazer esse tipo de pensamento quando a gente vem de uma lógica de tanto tempo que diz, não, o que é divino está fora de você. E eu acho que talvez de fora e acima, inclusive. Isso. E eu acho que talvez a maior lição do xamanismo é lembrar que a humanidade, que é uma prática religiosa que vai tentar lembrar que a humanidade faz parte da natureza. Mas não é uma religião. São práticas, por isso que a gente fala, são xamanismos. É porque, tipo assim, existem vários tipos de escola que vai falar, não, xamanismo é claro que com as suas particularidades, mas é um só, e você pode praticar da sua casa com esse curso de R$29,90. Tem coisas que vão ser semelhantes entre essa galera toda. Sim. Tanto o xamanca siberiano, tanto o pajé brasileiro, ou a galera, ou até você o chefe casa que fez o curso de R$29,90. Até você. Tem algumas coisas que vão ser muito próximas. Que é o rolê de que uma folha de papel, que começa aqui, não é só uma folha. Ela pode ser bem mais que uma folha. Ou ela pode ser uma folha, ou ela pode ser mais. Vai depender do quanto você quer entender ou se relacionar com essa folha. A valorização que você dá para as coisas, entende? Então, por exemplo, uma varinha. Ela nada mais é algo que você valorizou. Você colocou tempo, você cuidou. Então, é que nem uma pessoa. Tem pessoas que você não se relaciona, elas não importam tanto para você. E tem pessoas que você cuida todo dia. Então essas relações são especiais e são mágicas. Mas essa mágica é criada pelo diálogo. Sim, é a hora que você olha pra tudo que tá na sua volta e ela deixa de ser enfeite, objetos, pra ser uma coisa de significado. Então, por exemplo, tem aqui acho que a gente não consegue pegar, tem um ETzinho atrás do Andrei aqui. ETzinho maravilhoso aqui atrás do Andrei. O Andrei tá tapando o ETzinho. Olha lá o ETzinho. Aquele ETzinho ali.
Esse ETzinho, eu tenho uma relação com esse ETzinho. Porque Opa, eu já vi esse ETzinho. Ah, ufa. Não é esse tipo de relação, gente, calma. Eu Não já sei, né? esse Você ETzinho. já começou com eu vi esse ETzinho. Eu já enfiei a mão no ETzinho, puxei ele do vidrinho dele. Então, ele não é pra mim só uma parada. Eu tenho uma história com vários elementos que estão aqui que eu reconheço, sim. ou que eu já vi. Então, eles são mais relevantes pra mim dessa forma. São mais importantes. Muito bom. Gente, Esse ETzinho foi acariciado pelo Keller. Acariciado. lá. Esse A ETzinho. carinha E eu parece vou que tá dizer continuando mais. sendo. Parece que ele é todo soft, mas não, ele é todo durinho. Esse ETzinho Não é? foi confirmado pelo Keller que ele é durinho. Exatamente. Esse ETzinho tem uma relação especial. Não é só um nada. Você entende? Não é só um nada. Já vira algo. É que aí vai ter gente que com o vocabulário dela fala: esse ET tem ciência. Esse ETzinho, esse objeto, essa vareta, esse graveto, essa árvore, esse gato, ele tem uma ciência, ele tem um espírito. Ele tem um uma espírito. alma É que é isso. comigo. Cara, quem já viu anime? O shintoísmo é basicamente isso. É um Você xamanismo tem organizado como religião. Mas a questão é, o que é alma para aquela cultura? Sim. Eu acho que é isso que é importante, né? Porque a gente tem a tendência a olhar certas palavras pelo da onde a gente veio. Sim. A gente não tem como ter outra leitura. Mas, e é por isso que eu amo estudar a história de palavras, assim. Porque alma, tipo, esse gato, esse graveto tem alma, eu tenho alma. Provavelmente, para uma pessoa que pratica xamanismo ou xamanismos, é muito diferente do que a pessoa que vai praticar algum tipo de religião transcendente, né? Onde o divino tá fora. É outra visão do que é alma. Sim. A palavra é a mesma, só para deixar mais fácil. E aí é legal pontuar desse jeito, porque você percebe como a gente falou até agora sobre o que é essa experiência xamânica, né? Sem citar uma cultura específica, sem pegar nada dessa cultura sem autorização, sem mercantilizar isso específico, e o principal, falando que você tem que fazer essa conexão com o meio que você tá. Porque é difícil de eu utilizar minhas práticas xamânicas da neve aqui no Brasil, em um lugar onde não neva, aqui em São Paulo, em lugar onde não neva, seria muito bom se nevasse, inclusive, em algum momento. Então, por quê? Porque eu tenho que ter conexão com onde eu tô. Sabe aquela sensação que você já deve ter tido, quem mora em grande cidade, que parece que a cidade te detesta? Já tentou entender por quê? É o homem da multidão, né? Não, São Paulo não existe amor em São Paulo, né? Já começa por aí. É descriolo. Já tentou entender por quê? Por quê? Será que você tá conectado com isso? Será que você não tá? Sim. Né? Onde que tá essa parada? E só pra fazer um exercício, você que tá vendo a gente aqui, você, faz um exercício. Pega o teu celular, entrega na mão de alguém e fala assim, tira uma foto da paisagem, da natureza pra mim e fica no meio da foto. A pessoa vai lá e fala assim, você pode sair da foto, por favor? Porque você não é natureza. Tendemos a não identificar seres humanos como parte da natureza. Se tiver uma casinha, você vai até tentar jogar a casinha pra lá, sendo que a casinha tá lá, foi feita a natureza, né? Nada veio de fora. Sim. Nada veio, não tá aqui. Não existe fora no planeta, inclusive. Vou jogar fora. Não dá pra jogar fora do planeta, né? Tudo tá sendo jogado aqui. Eu acho que a gente abre também esse vídeo aqui também com uma... Vem muito dessa sabedoria nesse sentido do... Se a gente não encara talvez dessa maneira, né? Tudo é um material que é tipo... É pueril. A gente pode usar aquilo da maneira como a gente quer. E, não à toa, a gente tá transformando o mundo em algo que talvez a gente não vá querer morar em algum momento. Perfeitamente. Então, a falta dessa conexão ajuda a contribuir. Se tudo é matéria-prima, tudo é commodity, então, meio que foda-se, né? Exatamente. Como é que você vai criar uma relação com algo que você vai destruir? Não importa. Ou que não importa, você tá valorizando, né? Então você vai passar dias, meses às vezes, pensando sobre uma coisa que você quer fazer ou algo que você quer pensar em criar junto. Não tem como você tratar isso como externo a você. Tudo é junto, né? E não é que é interno também. É no diálogo, é na conexão. E se você pegar estudo de física, é verdade, né? Está tudo conectado em termos tudo atômicos. Se troca, né? E a gente não tá falando numa coisa de, tipo, muito doida. Não, é uma conexão de ondas e átomos e tal, que é muito verdadeira, assim. Sim. E quando a gente relembra isso e a gente traz pra natureza, e a gente se coloca como natureza, eu acho que você começa a praticar xamanismo. Sim. Porque você tá lembrando de fazer essa conexão que, na verdade, a gente perdeu por uma questão mercantilista, por uma questão capitalista, de tentar separar o humano da natureza, dizendo, não, é tão separado que a gente pode tratar a natureza como se fosse o outro. Sim. E quando uma coisa não é
próxima a gente pode fazer o que quiser com ela. Exatamente. É um produto, muitas vezes. E que eu falo muito sobre uma característica que a gente não mencionou necessariamente aqui ainda, que é o rolê da comunidade. Que o xamanismo é uma das características primordiais do... O xamã, ele tem uma função para aquela comunidade. Ele não é sozinho. Então, você não tá desconectado do teu outro. Você cuida do outro. Você tem um grupo que você cuida, Kelly? Eu também, é isso. Não tem como. Precisa. E tem hora que é difícil, tá? Porque você tá lá no nascimento, você tá lá na morte, você tá lá na morte do bichinho. Sim. Você tá lá em tudo quanto é situação. Você tá lá, preciso de... Nananã. Estou me sentindo mal hoje. E você senta, conversa. Não à toa também o xamã é o cara que tá ali. É o rolê da vida e da morte, né? E é abraçado por essa galera. Tem uma iniciação aí que é terrível, né? Que é essa parte de você passar por isso. Mas só pra puxar uma coisa que eu acho interessante, olha que diferença. Imagina que a gente vai... Nós moramos perto do rio, nós precisamos usar o rio pra alguma parada que vai ser necessário pra nossa casa que tá ali. Sei lá, ou para dejeto, ou para água, ou para pesca, ou para o que quer que seja. Normalmente, nós que estamos aqui, que vivemos essa cultura, né, que se sente ocidental e tal, e por aí vai, você chega aqui... Eu adorei o se sente ocidental. A gente se sente, sim. Latino, legal. Você que tá aqui ouvindo a gente. Você tá vendo em português? É provável que sim. Se não, você é um português. É isso. Aí você talvez seja ocidental. Mas você tá aqui, nessa situação. Eu não vou pensar no rio. Eu vou pensar na minha necessidade. Eu preciso jogar dejeto, eu preciso de comida, eu preciso retirar, eu preciso aterrar, eu preciso isso. Quando você tem um princípio que é um ponto de vista mais xamânico, qual que é o sonho do rio? Você pode se perguntar isso. Qual que é o sonho do rio? Aí você fala, mas o rio não sonha. Não, mas se você fosse o rio, você, não tô falando que o rio sonha. Se você fosse o rio, qual que é teu sonho? Que joguem dejeto em você? Que te aterrem? Qual seria teu sonho? Você entendeu? É uma pergunta simples, que eu não tô nem dizendo que o rio tem sem ciência pra sentir isso. Perguntando o que o rio gostaria de ser? Qual que é o sonho? Como ele gostaria de ser usado? Você acha que o rio gostaria que tivesse criança nadando nele? Se o rio for um lugar seguro, for um rio raso, talvez ele gostasse. Você acha que o rio gostaria de ter algum dejeto jogado nele? Talvez ele não se importasse, não quer dizer que ele gostasse. Você acha que o rio gostaria de que uma multinacional jogasse todo tipo de doença possível a ponto de que toda a vida que está dentro dele, todas as pessoas que o visitavam, toda a margem de coisa não tivesse mais e o único amigo dele fosse uma família de capivara, que é quem visita lá? Que sustenta ficar naquele local? Sim. Você acha que o rio sonharia com isso? Então, olha como é um exercício de outralidade, não só com pessoas, mas também com lugar e com coisas. Sim, tipo, entender que, tipo assim, não é sobre o rio, seu jumento. Não, a gente não tá falando que o rio pensa necessariamente, né? Se você não tiver rio, você morre, filha da puta. Talvez pensa, caralho. Então, e é isso, né? A gente cria essa ligação porque a gente precisa um do outro, né? A gente só esquece que precisa. E eu acho que talvez uma das coisas fundamentais de quem curte, quem tá afim de estudar xamanismo, é de aprender a olhar o outro. Então tira um tempo, senta num parque, olha pras pessoas. Nossa, bom demais. Não, pras plantas, pros bichos, mas também pras pessoas. Porque esse exercício de empatia, que é uma coisa do teatro, né? Quando você olha pra alguém e você presta atenção, você pensa de onde essa pessoa tá vindo, pra onde ela tá indo, o que ela pensa. Assim? Exatamente. E isso te ajuda a lembrar o quanto você está conectado com aquela pessoa. E vai te ajudando a lembrar da sua empatia com o resto das coisas. Sim. E da sua interligação, né? Sua sobrevivência depende da sua interligação que você tem. E é um exercício que a gente faz. Porque já percebeu como nós temos a tendência... É um exercício humano isso. Nós temos aquela tendência de olhar, sei lá, pra um bichinho de estimação e falar, ele parece o dono às vezes? Tem algum gesto, tem alguma coisa? Será que tá lá? Será que a gente tá vendo? Se você desenha, ou se você só quer se exercitar, ou quer passar o tempo sem ficar só scrollando no celular, pega uma praça e, sei lá, olha... Eu escrevo. Escreve. Quais animais essas pessoas parecem? Já pensou nessa parada? Isso é um outro rolê bem legal. Nossa, tem uma coisa ali que me lembra uma pomba. Aquele ali me lembra uma capivarinha também. Você tá vendo para além do que tá óbvio. Isso faz parte do rolê xamânico também, que é você ver o que tá... Talvez não esteja, mas que parece que tá lá, que pode estar lá. É fazer outras leituras que estão além da leitura do óbvio. É por isso que o papel pode ser mais que um papel, o rio pode ser mais que um rio, o tempo pode ser mais que o tempo, o animal é mais que um animal. Simples, que a gente tá acostumado a ver, aprende na escola, né? Porque é uma coisa de símbolo, né? Isso, você não vai lá no rio e vai falar, rio, eu preciso de água, então eu vou barrar... Não, você vai pegar um pouquinho de água. E esse pouquinho de água pode simbolizar o rio inteiro. Desde que você tenha uma relação com esse rio. E, então, as materialidades, elas vão se transformando aos pouquinhos. E o que eu gosto de coisa assim, é que não... É claro que tem escolas e tem gente muito séria que dá aula também. Mas o que eu gosto é, a sua relação você vai criar aos poucos, devagar, na experiência.
Então é um negócio que você pode estudar por uma vida inteira. Sim, não, total. E a gente tá falando aqui que o Rio não responde, o problema é quando Sabe-se lá, né? Mas o problema é quando ele responde. Ou quando ele deixa de responder, fica bravo com você e vai embora. Aí você também tem um problema naquela região. Cara, esse papo todo se resume em assista a Viagem de Chihiro. Acabou. Ajuda muito. É isso. Esse é o final desse vídeo. Assista... Posso deixar um exercício? Por favor. Flávia, deixa um exercício também. Acho que tá bom. Um legal. Olha pra tua rua. Sabe a rua que você morre? Morre, ó. Você morre. Cara, morre não. O teu talvez no futuro. A rua que você mora. Um dia talvez morra. Mas a rua que você mora, sabe a rua que você mora? Entra nela, passeia, olha aquela planta. Que planta é aquela? Você sabe que planta é aquela? Tá na frente do seu prédio, meu parça. Sabe que planta é aquela? Por que ela tá ali? Quem colocou? Teve um tiozinho que cuidou? Quem é a senhorinha que mora na frente? O que tem ali? Quem mora? Por que mora? Dá uma olhada, olha aquele ambiente que você tem. Tenta aprender, compreender aquela rua. O que aquela rua precisa? O que essa árvore? Essa árvore precisa de água? Olha pra ela. Precisa? Não precisa? Né? Tem algum animal que tá atrapalhando ou ajudando ou que frequenta sempre? Então, pra você ter esse exercício de observação, acho que é um bom começo. Bom. Acho um ótimo exercício. Aquele da praça eu acho que é válido. Mas se você quiser um exercício muito simples, ande descalço. Bom, hein? Né? Para aprender se você voltar a sentir as coisas assim. E olha pra fora, vê aonde tá o sol ou como está a lua e escreve como você tá sentindo. Todo dia. Nessa hora o sol está assim. Tem nuvens, não tem nuvens. Me sinto assim. À noite a lua está assim. Me sinto assim. E você vai perceber que existe uma circularidade. 2 meizinhos que você fizer. Exatamente. Exatamente. Isso aí, gente. O que você achou desse papo aí? Você achou o papo de doido do caralho? É isso aqui que a gente tem a oferecer. É isso aqui, é gostoso demais. É muito difícil não ser doido. Mas se é você muito gostoso ser, inclusive. Mas aquele papo mesmo também. Quem quer ser normal também, né? Vamos, isso aí, tá tudo certo. Disso normal, né? Disso normal. Mas minha função aqui de Basic Beat é vocês aqui exaltando. Você é lindo. A doideira. Obrigado, Basic Beat. Mas, e aí, o que você achou? Deixa sempre aí o seu, né, clica no sininho. Eu sei quando de YouTube, eu tô aprendendo, gente. Você tem que aumentar o pitch. Não dá pra falar assim, deixa no sininho. Você aí, curte, compartilha, manda pro seu amigo, aperta no sininho. Né? Assim, confere se você tá inscrito, porque às vezes o YouTube, ele parece que descreve, não sei porquê. E pense, inclusive, em se tornar um apoiador, em se tornar, assinar o canal. Tem umas coisas assim, não tem? Tem que ser maior. É do tipo assim... E aí, galera, você curtiu esse vídeo? Já dá aquele like, já segue, não esquece de ativar, porque assim... Se não ativa, você não recebe a notificação de outros conteúdos maravilhosos como esse. Sabe que tem Apoia-se? Pois tem. Vai lá conferir, tá nos links também. Não esquece de conferir o link de todo mundo é perfeito, maravilhoso. E mantém aqui, porque vai ter o próximo vídeo, né? Só dá play ali do ladinho. Vou deixar aqui no card alguma coisa pra você. Aqui em cima no card, viu? E o link de todo mundo aqui tá na postagem. É Pronto, isso, André. A gente não tem canal no YouTube porque a gente não quer. Uma aula de xamanismo, uma aula de YouTube. Muito obrigado. Quem não aprendeu aqui hoje... Você viu a voz de YouTube, como mudou Muito a minha bom, aí do muito Keller? Eu não vou me render isso A aí, minha não. fã não vai detestar isso, mas tudo bem. Gente, é isso. Muito obrigado por vocês ficarem até aqui. E aquilo, não olhe para trás.